Santos e Novo Horizontino fazem um jogaço hoje, meu irmão, pela Série B. É confronto direto pelo título. Quem vencer termina o dia na liderança. Paysandu e Sport fazem um jogo decisivo para os dois times por motivos diferentes. E o Amazonas, cara, pode encostar na briga pelo acesso. É isso mesmo que eu tô falando. Vamos conversar sobre os 3 favoritos dos jogos de hoje da Série B. Então vambora, mete marcha e vamos nessa. 28ª rodada da Série B rolando, a gente já teve 4 jogos aí completos, hoje nós teremos mais 3, e esses 4 jogos que aconteceram prepararam aí o terreno para coisa importante que vai acontecer no dia de hoje, né? Santos e Novo Horizontino vão fazer o grande jogo da rodada, valendo a liderança, né? E com a derrota do Vila Nova, o Sport pode voltar ao G4 hoje tranquilamente, né? Pode passar o Vila, pode passar de novo o Mirassol, e o Paysandu tem que vencer para se aliviar ali na briga contra o rebaixamento. A gente tem o Amazonas também, cara. Tá devagarinho ali, ninguém olhando pro Amazonas, mas hoje ele pode colar de vez no G4. Então vamos começar nesse vídeo sobre Paysandu Sport, um jogão. Santos e Novo Horizontino, melhor jogo da rodada, e Brusque e Amazonas. Eu me chamo Diogo Cunha, cara, seja bem-vindo aqui ao canal nessa segunda-feira. Se você tá cedinho aqui vendo esse vídeo, comenta aqui embaixo aí porque você madrugou, se inscreve no canal se você não tá inscrito, cara, ativa o sininho porque vem coisa muito importante nessa reta final de ano de futebol. Ativa o sininho para receber os vídeos e deixa sua curtida aí para ajudar o nosso time, né? Vamos começar falando sobre Paysandu Sport, jogo hoje às 18h30, horário de Brasília. Meu irmão, que horário horroroso para uma segunda-feira, né? A galera trabalha a CBF, pelo amor de Deus, né? Mas, cara, mesmo assim o Paysandu jogando em casa deve contar com o apoio maciço da torcida bicolor na Curuzu, como sempre, né? A torcida do Paysandu tá sempre presente ali, né? Cara, o time vem de uma derrota pro América Mineiro, né? Uma péssima atuação do time do Paysandu, uma das piores nessa Série B. Só que a última partida em casa, o Paysandu conseguiu vencer, virou pra cima do Guarani, e eu acho que essa chave na mentalidade dos jogadores do Paysandu virou também, né? Desde a chegada ali do Márcio Fernandes, né? Cara, qual é a chave que virou? Tem que vencer todos os jogos dentro de casa para escapar do rebaixamento. Nem precisa vencer jogo fora. Se vencer os jogos em casa, não vai cair. Hoje, o Paysandu tá a 2 pontinhos da zona do rebaixamento, 2 pontos por Ituano, que já jogou e já perdeu. Ou seja, o Paysandu não tem mais possibilidade de entrar na zona do rebaixamento nessa rodada. Mas, cara, se vencer, bota 5 pontos de distância pro próprio Ituano e fica muito mais tranquilo para essa reta final de Série B. Pro jogo de hoje, o Márcio Fernandes tem desfalques, né? Segue aí sem o Kefel e sem o Robinho, né? Os dois tratando aí de lesão, eles estão fora. E também tem o Quintana, né? O Jefferson Quintana tá suspenso, né? O zagueirão não vai poder jogar nesse jogo de hoje. Ele vai fazer falta nesse time aí do Paysandu, né? Ali no elenco do Papão. O Sport, cara, vem de 5 rodadas sem derrota, tá? Desde a demissão do Guto Ferreira, o Sport não perdeu, né? Venceu em casa o Ituano, e depois foram 4 jogos com Pepa, e aí ele venceu 2, empatou 2, mas, cara, 4 boas atuações do Sport sob o comando do Pepa, né, português, que chegou e já chegou, modificando completamente o Sport, inseriu rapidamente sua mentalidade de futebol, e o time absorveu rápido também, né? Só que o último jogo foi um resultado ruim, a atuação não foi tão ruim, mas empatou em casa com o Goiás, né, perdendo pênalti no finalzinho, mas foi um bom jogo, como eu falei. Nesses 4 jogos bons do Sport, a torcida ganhou um pouco mais de confiança no elenco, voltou ao G4, só que começa o jogo de hoje fora, né? Fora do G4, já que o Mirassol venceu. Um ponto de atenção, né? O time inteiro melhorou sob o comando do Pepa, mas um ponto de atenção que ainda tá rendendo coisa ruim pro Sport é a bola aérea defensiva. O time tem tomado gols de escanteio, de bola alçada na área, tem sido o calcanhar de Aquiles do Sport. Tem que arrumar isso para esse jogo contra o Paysandu, que tem uma bola aérea boa, né? Então esse time do Paysandu é bom na bola aérea. Se o Sport vencer hoje, vai terminar essa rodada na 3ª posição. Sobe uma posição em relação a como começou. Começou na 4ª posição, tinha começado no G4, perdeu a vaga pro Mirassol, mas como o Vila Nova perdeu, o Sport vencendo retoma a frente do Mirassol e passa também o Vila Nova, né? Então agora é a chance de voltar para o G4, passar o Vila e de quebra colar nos líderes, tá? Porque pelo menos um deles vai perder ponto hoje, né? Santos e Novo Horizontino se enfrentam, ou os dois perdem ponto com empate, ou um dos dois vai perder o jogo e o Sport vai colar nesse time que sair derrotado. Para esse jogo de hoje, cara, o Pepa tem um desfalque importante
importantíssimo, tá? Volantão, Fabrício Domingues, né? É um dos artilheiros do Sport na Série B, tem 7 gols, né? Ele e o Zé Roberto marcaram 7 vezes na Série B e ele lesionou, né? Se lesionou contra o Goiás, torceu o tornozelo lá do pé, acho que foi o tornozelo direito, né? Tá fora do jogo de hoje, tá em tratamento. Tite Ortiz e o Coutinho, grande vilão aí do jogo passado, perdeu pênalti aos 50 do segundo tempo. Os dois também não jogam hoje, estão suspensos pelo 3º cartão amarelo. Mas o Felipe, outro volante, né, que estava suspenso na rodada passada, tá de volta, tá? Tá de volta, né? Cumpriu a suspensão e tá de volta pro jogo de hoje. É bom, né? É bom ter a opção do Felipe de volta, já que tá sem Fabrício Domingues, né? Retrospecto histórico entre esses dois times em jogos de Série B. São 5 jogos, o Paysandu só venceu uma vez o Sport venceu 3 e tivemos ainda um empate. No primeiro turno, o Sport venceu por 1-0 o time do Paysandu. Quando a gente vai pensar em favoritismo nesse jogo, é sempre complicado a gente considerar um time visitante jogando em Belém favorito contra o Paysandu. É um time muito forte historicamente dentro de casa, mas, cara, inacreditavelmente, o Paysandu nessa Série B é o segundo pior mandante de toda a Série B, tá à frente só da Chapecoense. Em 13 jogos só venceu 4, empatou 6 e perdeu 3. Não perdeu tantos jogos assim, né? O time do Paysandu aí é um time que não perdeu tantos jogos, mas se você for considerar que nos últimos 5 que fez em casa só venceu 1 e perdeu justamente esses 3, o time não vem aí num retrospecto recente bom como mandante. Já o time do Sport, cara, é simplesmente um dos melhores visitantes de toda a Série B. É o 3º melhor visitante. Nos mesmos 13 jogos, conseguiu vencer 4, né? Empatou 5 e só perdeu 4. É um time que perde pouco quando vai jogar fora de casa, né? Pontua. É um time que pontua bastante fora de casa. E, cara, futebol jogado dentro de campo, o Sport melhorou muito, muito mesmo nas últimas rodadas. E o Paysandu a gente sabe que não vem jogando bem esse segundo turno, vem do seu pior jogo, né? Um péssimo jogo contra o América Mineiro jogando em BH. Em casa a gente sabe que esse time do Paysandu é um time diferente, mas com o Márcio Fernandes é um time que espera mais o seu adversário, né? Então acredito que o Sport seja favorito hoje com 3 raios contra 2 raios do Papão. O Sport é favorito para vencer esse jogo. Se você vai nesse jogo ou vai na Vila Belmiro ou vai no Gigantão das Avenidas hoje, filma a festa lá da sua torcida direto do estádio, posta nos stories do seu Instagram e me marca que eu vou repostar. Eu sempre faço isso, repostei a festa das torcidas de ontem, todo mundo que me marcou repostei e vou repostar hoje de novo, beleza? Meu Instagram tá aí. Vamos falar agora sobre Santos e Novo Horizontino, jogo às 9 horas, um pouco mais plausível, né? Mas mesmo assim, tarde para quem vai trabalhar amanhã, mas tudo bem, vamos lá. Briga pela liderança da Série B, tá? Os 2 melhores times da Série B vão se enfrentar. Novo Horizontino é o líder da competição já há algumas rodadas. O Santos é o vice-líder. Novo Horizontino com 50 pontos, Santos com 49 pontos. Quem vencer terminará na liderança. Se der empate, o Novo Horizontino tem essa vantagem aí, fica na liderança ainda. O Santos, cara, vem de 6 jogos seguidos sem derrota na Série B e com 3 vitórias seguidas, né? Desde aquela crise, Carille quase demitido, o diretor dando entrevista que se não vencesse contra o Brusque ia demitir o Carille, emendou 3 vitórias seguidas aí. O Novo Horizontino vem de 4 jogos sem perder, com 2 vitórias seguidas jogando dentro de casa, né? Venceu o Botafogo e na última rodada venceu o próprio Brusque também, né? Só que o Santos, cara, não é um time que enche os olhos. O futebol do Santos é um time pragmático, né? Já conversei sobre isso com você aqui no canal, se você assistiu os outros jogos. Cara, é um time pragmático, né? Um time que faz o mínimo pra vencer, né? Cara, o mínimo pra vencer o Novo Horizontino não é algo baixo, não. Tem que jogar bem para vencer o Novo Horizontino. Então esse time do Santos vai ter que jogar muito mais do que vem jogando, senão vai perder esse jogo de hoje, tá? O Fábio Carille não tem o Kevson, o Aderlan, o João Paulo e o Renan, todos eles seguem fora de combate no departamento médico, mas vai ter a volta de Otero, que estava suspenso, de jogador titular do time, um dos principais jogadores do time, uma arma poderosíssima no chute de fora da área, bola parada. O Otero realmente tem sido muito importante nessa Série B. Alguns pontos do Santos estão na conta do Otero, por exemplo, contra o Ceará ele fez um gol jogando no Castelão, né? Então o Otero muito importante. Do lado do Novo Horizontino, cara,
ele vai ter aí alguns retornos importantes, jogadores que foram expulsos, tiveram 3 jogadores expulsos contra o Botafogo, não jogaram contra o Brusque e volta todo mundo agora, né? Neto, Pessoa, Luizão e Vaguinho, todos eles voltam para essa partida de hoje, reforçando o time do Novo Horizontino, fizeram certa falta, tá? Nesse jogo contra o Brusque, tá? Mas ele não terá ainda à sua disposição Dudu, Vitinho, Oscar Ruiz e o Renato Palme, todos eles aí seguem lesionados, nem viajaram com o time, vão ficar em tratamento jogando em Novo Horizonte. Mas cara, tem um detalhe importantíssimo quando a gente pensa no retrospecto histórico desses times, né, desse jogo aqui. Série B eles só se enfrentaram uma vez, mas todo mundo sabe que são 2 times paulistas, se enfrentam no Campeonato Paulista já há alguns anos e já foram 9 jogos no total, tá, entre Santos e Novo Horizontino. E cara, o Novo Horizontino é muito forte contra o Santos. O Santos é muito freguês do Novo Horizontino. Na história, o Novo Horizontino venceu 6 jogos do Santos. O Santos só ganhou uma vez e foram 2 empates, tá? E em 2024, já se enfrentaram 2 vezes, uma no Paulista. O Novo Horizontino venceu na Vila Belmiro e o outro foi aqui na Série B. O Novo Horizontino venceu de novo, jogando em Novo Horizonte. Foi um 2-1 no Paulista e um 3-1 aqui na Série B. A única vez que o Santos venceu o Novo Horizontino foi em 2017, pelo Campeonato Paulista, jogando em casa também na Vila Belmiro. Para esse jogo de hoje, cara, é como eu falei, esse time do Novo Horizontino é um time que é muito seguro, e é um time paciente, é um time que não se desespera, é um time seguro, é um time que é confiante, é um time que sabe jogar as fases do jogo, sabe sofrer, sabe se defender, é um time que marca bem em bloco baixo, é um time que transita bem pro ataque, transita bem do ataque para a defesa, é um time que consegue bloquear bem as suas laterais, quando um lateral sobe o volante cobre direitinho, cara, é um time arrumado. Eduardo Batista faz um ótimo trabalho com esse Novo Horizontino, e o Santos, cara, é um time que depende muito da inspiração dos seus volantes na saída de bola, né? Então quando os volantes do Santos não funcionam, é um time que não funciona. Então, para esse jogo de hoje, um time que vem vencendo, o Santos vem vencendo pela superioridade técnica que tem na maioria dos jogos, é um time melhor tecnicamente, mas hoje não é tão melhor assim tecnicamente e é pior taticamente, tá? É um pior em conjunto, então vai ter que jogar muita bola hoje para vencer. E cara, polêmica aqui, né? Não sei se é polêmica ou não. Para mim, Novo Horizontino é favorito fora de casa com 3 raios contra 2 do Santos. Se o Novo Horizontino vencer, dá um passo absurdo, não só pro acesso, como pro título da Série B, tá? E o último jogo de hoje, Brusque e Amazonas, jogo às 21h30, mais um jogo no Gigantão das Avenidas em Itajaí, segue sem aí o Augusto Bauer, o Brusque, em obras do seu estádio, joga mais uma vez em casa, mas fora de casa, né, e tem que vencer, tá lutando contra o rebaixamento, tá ali com 26 pontos, né, se ganhar esse jogo, né, aqui na tabela o Brusque tá com 26 pontos, o Ituano travou nos 28, né, o Paysandu tá com 30, então vencendo, ele passa o CRB, passa o Ituano e cola no Paysandu, que joga hoje, então o Brusque vai ter que secar o Paysandu. Mas em caso de vitória do Paysandu, o Botafogo também está com 30 pontos. Joga só amanhã o Botafogo. Então o Brusque termina o dia a 2 pontos de sair da zona do rebaixamento. É um time que, cara, vem de derrota para o Novo Horizontino, mas não foi um jogo tão ruim assim, né? Jogou contra o líder, conseguiu amarrar um pouco o jogo. Não foi um jogo tão bom, mas beleza. Mas o último jogo em casa foi um jogo muito bom, muito eficiente. As chances que teve contra o Vila Nova, fez os gols, foi 3-1, segurou o Vila também, soube sofrer, defendeu bem. Então vem com essa confiança dentro de casa, entre aspas, né, jogando como mandante, o time foi bem, tá? Mas tem alguns jogadores aí em dúvida para esse jogo de hoje, tá? O Serrato, o Podeiro e o Pivô, né, todos eles estão ali se recuperando de lesões, tá? Ainda não se sabe se eles vão jogar ou não, acredito que não, pelas notícias que eu li no Globoesporte.com sobre as pessoas que cobrem o Brusque, né? Como é que chama? Os setoristas, né, do Brusque estão dando aí que quem tá mais perto de voltar para esse jogo é o lateral direito Cristóvão e o lateral esquerdo Marcelo. Todos eles jogaram os dois, né, jogaram um jogo treino essa semana, chegaram a entrar, um jogou um tempo, outro jogou outro tempo, né, então eles devem ficar pelo menos à disposição para esse jogo de hoje. O Brusque não tem desfalque por suspensão, tá? Do lado do Amazonas é um time que tá chegando devagarinho, ninguém tá vendo, tá comendo pelas beiradinhas ali, mas tá brigando por acesso, cara. Ele tá na briga por acesso, vive uma sequência de 7 jogos sem perder na Série B, com 4 vitórias e 3 empates, então o Amazonas é um dos melhores times do segundo turno. Nesses 7 jogos só tomou 3 gols, a defesa tá certinha, o time é a melhor fase disparada do Amazonas nessa Série B, vive um momento espetacular
e ninguém tem falado do Amazonas. Mas, cara, hoje, né, começa esse jogo na 10ª posição, são 6 pontos de distância para o Vila Nova, que já perdeu. Então, se o Amazonas vencer esse jogo de hoje, pode terminar a 3 pontos de distância do G4, ou se o Sport vencer o jogo, termina a 4 pontos, tá? Ali do Mirassol. Mas o time tem um jogo a menos em relação a Vila Nova e em relação a Mirassol. Ou seja, se vencer hoje, cara, e vencer esse jogo atrasado, ele pode ou ficar com o mesmo número de pontos, né, do que o Vila Nova, por exemplo, ou ficar a 1 ponto do Mirassol, né, vencendo hoje e vencendo o jogo atrasado. Então, cara, é uma vitória hoje gigantescamente importante para manter vivo esse sonho do acesso. Cair, a onça não cai mais. O primeiro objetivo foi atingido, não vai mais cair. Então agora o time tá sonhando e vai para cima e tem que sonhar mesmo. Não vai ter desfalques para esse jogo de hoje. Não tem nem por lesão, nem por suspensão. Retrospecto entre esses dois times na Série B. Cara, eles subiram juntos da Série C do ano passado, né? Então, jogaram pela primeira vez esse ano e o Amazonas venceu por 2-1, o único jogo na Série B. No total da história, são 4 jogos, com 2 vitórias para o Amazonas, 1 empate e 1 vitória para o Brusque, né? Eles fizeram a final da Série C no ano passado. Esse foi o confronto da final da Série C e o Amazonas levou a melhor naquela época, tá? E para hoje o Amazonas também é favorito. São 3 raios para onça, 2 raios aí para o time do Brusque, que é um time mais arrumado. Os dois times têm como forte as suas defesas, né? Mas o Amazonas é um time ofensivamente e tecnicamente melhor. Então, o Brusque só tem a defesa que consegue amarrar bem o jogo, mas o ataque não dá muito, não assusta muito seus adversários. Já o do Amazonas, sim, é um time bom, tem um bom chute de fora da área, tem algumas armas interessantes, boa bola aérea, então o Amazonas é favorito para mim. Coloca aqui embaixo os seus favoritos para os jogos de hoje também. Não se esquece de se inscrever aqui no canal, muito importante para você continuar seguindo aqui com a gente. Hoje tem mais vídeo no canal, então se liga aí, ativa o sininho. Até ele então, tamo junto, valeu e falou!